Boa noite, obrigado por terem se juntado a nós em mais esse webinário para clientes. Hoje, 9 de maio de 2022, nós vamos falar sobre os resultados de abril dos superfundos da FIDUC e também sobre como nós devemos nos preparar para as eleições que vêm no final desse ano. Comigo, como sempre, meu amigo Walter Policy, head da nossa academia, e o Evandro Buttini, sócio e diretor da Rio Bravo Investimentos, e também o Luca Mercadante, economista lá da Rio Bravo. Eles vão nos ajudar, eles que são a liderança do nosso comitê de investimento, a falar sobre os resultados e dos resultados do mês e sobre a visão da Rio Bravo sobre o ano e as eleições. Eles têm uma apresentação, a gente vai passar um pouco sobre essa apresentação. Vocês querem compartilhar uma tela com quem está nos assistindo? Pronto, compartilhado. Evandro, você pilota. Vamos lá, vamos falar um pouco de economia para abrir e depois a gente fecha nos resultados, a gente mergulha nos resultados. Essa apresentação deve demorar entre 25 e 30 minutos, para quem está começando a nos assistir agora. Combinado. Para dar um panorama geral antes da gente falar dos resultados, o Luca vai passar um pouco dos principais temas de economia rapidamente aqui como pano de fundo. Vai lá, Luca. Obrigado, Evandro. Obrigado, Pedro, Walter. Bom, então acho que o principal tema que a gente tem aqui é um tema que vem perdurando no contexto, né, desde o final do ano passado, que é a inflação. A inflação ela continua alta aqui no Brasil, também lá fora, né, no mundo. A gente vê índices de inflação bastante elevados nos Estados Unidos e também na Europa. E no Brasil ela passa dos 10%, então, enfim, um patamar realmente muito elevado. Em resposta a isso, o Banco Central americano e outros bancos centrais do mundo, mas acho que principalmente o americano, intensificou os esforços, né, na luta, né, endureceu o seu tom contra a inflação, prometendo uma aceleração nos passos da política monetária, fazendo uma política monetária mais apertada, né, para baixar os índices de preços e controlar, enfim, a aceleração dos índices de inflação. Todo esse movimento que vem acontecendo desde o final do ano passado, como eu falei, ele resulta de um acontecimento, né, de uma dinâmica que se criou com a pandemia. A gente tem um aumento de preço que ele é resultante de um forte descompasso entre demanda, que está muito forte, porque a gente teve, de fato, os estímulos à economia com o fechamento pela Covid-19 desde 2020, e a gente também tem problemas de oferta, com problemas nas cadeias de suprimentos, lockdowns, causaram esses descompassos na oferta, esses descompassos na logística, e isso acabou gerando inflação. Essa inflação ela atinge não só os preços, mas também os salários, e é uma inflação persistente, dificulta o seu controle. Então, o que a gente tem é que a inflação ela deve subir, continuar subindo mais do que esperado. No Brasil, ela deve passar dos 13% ao longo desse ano, e com a tradicional defasagem, né, que a gente tem entre política monetária e a redução dos preços, ela deve começar a ceder ali mais no meio do segundo trimestre desse ano, e principalmente no segundo semestre de 2022. Pode passar, Evandro. E aí, enfim, para terminar, então, nesse contexto, os mercados reagiram a esse contexto nesse mês de abril. A gente teve, enfim, o mercado reagindo de maneira até, de certa forma, negativa. As bolsas aqui e ao redor do mundo tiveram um desempenho ruim, principalmente com esse receio de uma política monetária mais dura, mais apertada, que pode impactar a inflação e que afeta também os ativos, né? A gente sabe que quando os juros sobem, os ativos acabam perdendo valor. Então, no Brasil especificamente, como os Estados Unidos subiram os seus juros, a gente tem um mecanismo de evasão de ativos de risco, que são basicamente os nossos ativos,
E aí a gente viu a Bolsa cair, ela devolveu boa parte dos ganhos desde o início do ano, nesse mês de abril. Os juros nominais abriram também, acompanhando o Fed. Os juros reais aqui caíram um pouco e o real se depreciou. Como eu falei, os investidores indo um pouco mais para os Estados Unidos, o real acaba perdendo um pouco de força. Então, acho que esse é um pouco do contexto que a gente tem para os resultados dos fundos, né? Que o Evandro vai comentar um pouquinho mais para vocês. Então, acho que é isso. Vai lá, Evandro. Peraí, posso falar uma coisa antes disso? Para quem é cliente Fiduc, já são alguns milhares, a gente mandou hoje, o Walter disparou hoje a carta do Gustavo Franco, e a carta do Gustavo Franco especificamente fala sobre inflação, ela é interessantíssima. Gustavo Franco, que é sócio fundador, um dos 2 sócios fundadores da Rio Bravo, ex-presidente do Banco Central, escreveu a carta desse mês dele de economia, especificamente sobre inflação. É muito interessante. Se você é nosso cliente, acesse o seu e-mail, você vai gostar de ler o que ele tem a dizer a esse respeito. Evandro? Olha, vale a pena ler mesmo. Eu mandei ontem, então já está na caixa de todo mundo. Mas eu queria falar uma outra coisa que você já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu no nosso canal e você está olhando agora, aproveita para se inscrever, aperta o sininho também para receber as notificações. Já são mais de 1.000 pessoas inscritas no nosso canal e você vai receber os avisos cada vez que vídeos como esses entrarem no ar. Evandro, vamos falar sobre os resultados de abril. Isso. O Lucas já deu boa parte da explicação, digamos assim, que vai ficar fácil a gente ver os resultados aqui na tela. Começando, né, numa ordem de menos risco, e aqui risco medido principalmente por volatilidade para mais risco, o superfundo de renda fixa rendeu 0,80 no mês. Esse é um resultado muito próximo do CDI, 96% do CDI. É interessante para aqueles que são clientes há algum tempo. Um ano atrás, quando a gente falava em 100% do CDI, vai ver lá 0,3, 0,33. Agora, o 100% do CDI já chegou em 0,80. Para você que é poupador no fundo de renda fixa, isso é uma boa notícia. Para você que tem esse fundo que rende muito próximo do 100% do CDI, inclusive esse ano acima disso. O multimercado se recuperando muito, muito forte esse ano. E no mês continuando essa tendência, com 120% do CDI ou 1% no mês. Acho que é muito interessante falar do fundo multimercado, Pedro e Walter. Os investidores de varejo, né, as pessoas físicas, nos últimos 12 meses, retiraram um valor imenso de fundos multimercados. E, infelizmente, para eles, os fundos multimercados são os grandes destaques esse ano, que acho que é uma das coisas mais interessantes aqui das carteiras que a gente vai acompanhar mais para frente. A gente conseguiu toda essa rentabilidade para aqueles clientes que mantiveram a sua alocação nos portfólios, nos perfis indicados, tiveram um desempenho muito bom de multimercado esse ano e nesse mês. O fundo de previdência rendeu um pouco negativo esse mês, menos 0,49, porque ele tem um componente de ações dentro dele, né? O fundo de previdência tem um componente de alocação completo, e como a gente vai ver, o fundo de ações caiu, já indo para ele 7,80 no mês, que pode parecer um resultado bastante negativo, mas a gente tem que comparar ele com o seu mercado, né? E o Ibovespa caiu 10,10, então a gente tem um alfa, que a gente chama, né? Uma rentabilidade maior do que o benchmark, o fundo de ações, o nosso superfundo de ações rendendo o Ibovespa mais 2,3. O fundo internacional, refletindo exatamente o que o Luca falou, de um receio com o aperto de juros nos Estados Unidos um pouco acima do esperado, com reflexo em bolsas no mundo caindo, e o superfundo internacional refletindo, então, caindo 4,78 no mês. Acho que seguindo bem aquilo que o Luca falou, o Ibovespa aqui no Brasil também com um multiplicador em cima disso, como costuma ser o seu caso, né? Acho que esse a foto do mês. Acho que a diversificação, mais uma vez, funciona. O fundo multimercado, que são aqueles fundos que os gestores têm uma liberdade para fazer muita coisa, conseguiu segurar, rendendo muito, muito bem esse mês. Posso passar para o desempenho das carteiras, Pedro? Algum comentário? Vamos falar do desempenho das carteiras. O Walter sempre fala isso para vocês.
o que importa é o desempenho da sua carteira. Não adianta você ver o desempenho isolado de um superfundo Fiduc, o que importa é você ver o que é o seu patrimônio sendo gerido para a gente. E a gente traz 3 exemplos de carteiras para vocês, que são as carteiras conservadoras, balanceadas e especialistas. E especialista. Evandro? Vamos lá. Então, aqui no período a gente tem, num ano em que os ativos de risco estão sofrendo por conta dessa reprecificação de juros no mundo, uma inflação mais alta, exigindo juros mais altos, então os ativos de risco sofrendo esse reflexo, as carteiras conservadoras nesse curto prazo, então rendendo mais do que as carteiras que têm um grau de renda variável maior. A carteira conservadora 2,46, balanceado 1,15, especialista menos 2%, contra um rendimento ali do CDI de 3,3 e do Ibovespa de 5,5, tá? É um reflexo, é uma foto de curto prazo, refletindo exatamente essa realidade macroeconômica que eu comentei. Isso muda de mês para mês, acho que é mais interessante até a gente discutir os prazos mais longos. E aí a gente vê aqui conservador rendendo 4,5, balanceado 1,7, especialista menos 4%. Aqui basicamente a mesma realidade, né? A gente tem esses ativos de grande volatilidade tendo um impacto muito grande nas carteiras com maior grau de renda variável, e aqui já um CDI mais alto aparecendo, né? A gente saiu de um CDI de mais ou menos 2% durante a crise, para um CDI que já está nos 2 dígitos, deve permanecer por aí por alguns meses. E, finalmente, aqui num horizonte mais longo, a gente vê as carteiras rendendo um retorno bastante interessante em termos nominais, todas ali próximas a 14%, conservador 14%, balanceado 14,6% e o especialista 13,2%, contra um CDI de 15,1% e o Ibovespa de 15,3%. Acho que é interessante a gente acompanhar isso conforme a gente vai atualizando. Esse mês está sendo mais um mês bastante volátil, e, de novo, pode parecer um outro mês de retorno mais negativo, digamos assim, do Ibovespa, mas as carteiras vão mostrando o grande papel da diversificação, né? Aqui no longo prazo a gente já começa a ver isso, mesmo num cenário em que a bolsa teve um desempenho não tão bom, muito próximo do CDI, as carteiras entregando todas elas um retorno absoluto bastante interessante para os investidores. Se a gente vai ao redor do mundo mostrando esse retorno, os estrangeiros vão ficar com inveja de um retorno tão grande, né, em outra realidade. Mas acho que é isso do retorno das carteiras, Pedro. Acho que essa construção dela, né, com cada fundo fazendo o seu papel, que é o que as pessoas têm que acompanhar e é o que a gente acompanha, né? Quando a gente investe o fundo multimercado, a gente tem um objetivo com ele, e um desses objetivos é que ele seja exatamente com uma correlação, com uma variação diferente das ações. No momento que as ações estão dando um retorno negativo, os fundos multimercado estão indo super bem e entregando, no final das contas, um retorno mais estável para os investidores de longo prazo, e isso é fundamental. É fundamental porque quando a gente fala de volatilidade, correlação, são conceitos tão abstratos, né? Mas o que a gente quer ter certeza é que naquele momento que você mais precisar, como, por exemplo, na crise do Covid, numa crise financeira como foi 2009, os fundos, e mais especificamente as carteiras, te defendam, sem você perder a expectativa de retorno no longo prazo. E é isso que a gente quer sempre reduzir essa perda no pior momento possível para você, que é o momento de crise. E esse é o papel da gestão, do comitê de investimento, mas o seu planejador, se você está perto dele, você devia pedir para ele te mostrar, você que é nosso cliente, o que cada classe de ativo
entregou de resultado nos últimos 10 anos. A gente tem esse material, a gente entrega esse material para ele e mostra como essas classes de ativos se trocam todo ano dramaticamente. Você não consegue acertar, olhando o resultado passado, qual é a classe de ativo que vai performar melhor esse ano. E, consequentemente, os melhores gestores, eles recomendam justamente você estar alocado em várias classes de ativos e deixar os gestores dentro do mês fazer essas realocações no superfundo. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, sobre o que a gente está fazendo dentro do Comitê de Investimentos à luz disso tudo, mas vamos terminar as apresentações de gráficos falando do resultado de Previdência. Quer falar alguma coisa, Walter? Posso ir para a Previdência? Rapidinho só, porque eu achei muito interessante o último slide, está lá desde o início, né? E, às vezes, a pessoa tem uma ideia de que o desde o início tem 15 anos. Na verdade, especificamente esse gráfico, desde o início, ele tem 3 anos, que é a mudança da gestão que a gente fez logo no comecinho da FIDUC. E aí, esse desde o início, ele não é aquele prazo mais desenvolvido. E desses 3 anos, 2 são pandemia. Acho que tem que contextualizar esse cenário. Exatamente. E nesse cenário de pandemia, os mercados sobem e descem loucamente, né? O dólar está aqui por 25% que subiu. Quando a gente olhou ali 12 meses, ele tinha caído. Então, realmente é um cenário muito desafiador. E aí, quando você vê isso como uma carteira, você percebe, além de um resultado sólido, uma estabilidade ao longo do tempo muito menor do que essa montanha-russa que os mercados trazem, se você olha cada classe de ativos separadamente, como o Pedro falou. Então, apesar da gente ter aqui um tempo mais curto, porque a gente, né, não tem tanto tempo, o seu planejador, como o Pedro comentou, consegue simular isso para prazos mais longos, né? A gente tem ferramentas para isso, e aí fica ainda mais claras as vantagens de você ter uma carteira, ao invés de ficar correndo atrás, né? Agora é isso, agora é aquilo, agora é esse aqui, agora a moda é aquela, tentando adivinhar uma coisa que é impossível de ser adivinhada. Então, só esse comentário que eu queria fazer de prazos que eu acho importante. Evandro, vamos falar agora do resultado do superfundo de Previdência. Vamos lá, Pedro. Acho que o Fundo de Previdência tem um benefício tributário muito importante e ele tem uma diversificação inteira dentro dele, né? Dentro do Superfundo de Previdência, tem todas as classes de ativos que a gente tem nos outros fundos. E, por isso, em abril, ele teve um rendimento negativo de 0,49 contra 0,83 do CDI, exatamente por conta da queda da Bolsa, tendo um impacto aqui relevante no fundo de previdência. Em 12 meses, ele sobe 2,60 contra 7% do CDI, e desde o início ele sobe 7,54 contra 8,88% do CDI, aqui já apresentando um resultado bastante positivo, mostrando que ao longo do tempo os retornos de renda variável vão aparecendo, e é isso que a gente vai ver conforme os prazos vão ficando mais longos de verdade, como o Walter estava falando, né? Quando a gente fala de renda variável, a gente normalmente usa um prazo de 3 a 5 anos como um prazo aí relevante para a gente avaliar os investimentos nessa classe, aí que a gente tem que começar a pensar em comparar os retornos com o CDI, especificamente da parte de renda variável. E a gente lançou esse mês, a gente não pode falar ainda de resultado, obviamente, mas a gente lançou esse mês o nosso superfundo de previdência conservadora, com menos exposição a ações, foi lançado há poucos dias atrás. Ao longo dos próximos meses a gente vai fechar os resultados, trazer isso para vocês. Se vocês tiverem algum interesse nessa alocação, por favor, fale com o seu planejador FIDUC. Evandro, acho que esse é o último gráfico da nossa apresentação dos resultados do mês, concorda? Podemos olhar a tela e voltar para... Vamos lá. Pronto. E aí, eu acho que o grande tema da reunião hoje, desse webinário hoje, uma reunião digital, era a gente falar, e deve estar todo mundo um pouco preocupado com essa montanha-russa que é essa eleição no final do ano, né? Esse partisanismo que está acontecendo, essa polarização, e como você deve se preparar para os investimentos serem adaptados
a essa realidade. Você quer falar um pouco sobre isso? Porque a gente teve uma reunião sobre isso, uma vez eu ouvi você falar uma coisa super interessante. Como você acha que o nosso cliente deve se preparar para as eleições desse ano, Evandro? Vamos lá, acho que eleição sempre é um tema muito difícil, né? Eu já ouvi de gestores muito grandes, inclusive, que a gente investe aqui, que mesmo com todos os recursos que eles investem para entender esse tema, é dificílimo, porque foge um pouco do nosso controle. A gente gosta de números, de coisas objetivas, foge um pouco do que está no nosso nível de alcance. Primeiro, uma das coisas importantes que as pessoas têm que entender sobre o nosso trabalho é que o que muda a nossa opinião sobre as coisas, primeiro, são fatos novos, né? Às vezes, muita coisa que sai no jornal não é fato novo, é ruído. O XDM fez parceria com o XDC, o partido de lá fez coisa. Tudo bem, não vai mudar muito a nossa vida. Por quê? Porque muitas dessas coisas já são esperadas, né? O que muda a nossa vida aqui são notícias, fatos novos, coisas inesperadas que a gente fala não estão precificadas, né? É a primeira coisa. A segunda coisa é que as alocações que a gente faz são por longo prazo. A gente já sabia que ia ter uma eleição esse ano. Isso não é novidade para ninguém. Cada 4 anos, faça chuva, faça sol. Se Deus quiser, a gente vai ter uma eleição para ir lá votar na urna. E a gente já tinha uma ideia de que ia ser polarizado, ia ser entre esses dois candidatos, se não fosse com esses nomes, com nomes parecidos desses partidos. E é isso que está se delineando. Como já conversei muito com o Pedro sobre o assunto, ele também trouxe algumas informações interessantes de reuniões que todos nós participamos, está indo num caminho mais ou menos que a gente achava. De novo, não tem nada de fatos novos para mudar nossas visões. E mesmo se tivesse, o que vai mudar a alocação dos superfundos de forma estrutural é se a gente achasse que, sei lá, um candidato muito fora do usual, com ideias muito diferentes do que aquelas dos candidatos que estão aí, fossem causar ou uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim para o Brasil. E, de novo, não parece que nenhum desses dois candidatos, que são os mais prováveis de vencerem a eleição, vão ter repercussões desse grau na economia. Então, nossa vida segue, a gente faz nossas avaliações periódicas, nossos comitês, nossas discussões entre nós, com gestores que a gente investe. E então, mesmo com a eleição, business as usual, que a gente fala, é nosso trabalho do dia a dia, fazer as alocações estratégicas nas classes de ativos, selecionando os melhores gestores nas suas classes de ativos para atingir o melhor resultado no longo prazo. Muito bom. Eu sempre coloco isso de uma forma que vocês pagam a gente para cuidar dos seus investimentos em qualquer cenário. E é no longo prazo. Então, não é um cenário de 5, 6 meses que vai mudar a administração do seu patrimônio nos próximos 5, 10 anos. A gente está trabalhando todo dia para fazer isso acontecer. E, à luz disso, e já se aproximando do final do nosso webinário, Luca, Evandro, o que o Comitê de Investimentos faz ao longo de um mês, onde o Luca colocou no início do nosso webinário, basicamente, inflação alta, generalizada, resiliente, juros subindo, certo, Luca? Eu estou exagerando. Talvez até um pouco mais forte do que a gente tinha imaginado num primeiro momento, né? O que o Comitê de Investimentos faz nessa hora em relação à alocação dentro dos superfundos? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Claro, e eu vou tentar dar exemplos concretos que acho que ajudam, né, a concretizar, desculpe a redundância. No caso do fundo de ações, por exemplo, nesse cenário, as empresas que têm um maior crescimento esperado, uma maior necessidade de crescer para justificar o seu preço na bolsa, são as que mais sofrem. E também um ambiente de muita volatilidade acaba trazendo bastante dificuldade para aqueles gestores que mantêm posições, vou dizer, um pouco mais de curto prazo, ficam tentando acertar mais o mercado. Então, a gente fez algumas adaptações nos gestores que a gente investe
procurando aqueles gestores que tendem a aproveitar momentos como esse, momentos em que a bolsa cai, o preço das ações cai, para procurar oportunidades de longo prazo, que é o núcleo, é a principal parte da nossa carteira do superfundo de ações, e a gente aprofundou isso. Então, a gente está escolhendo grandes gestores renomados, com muita experiência, em procurar boas oportunidades de longo prazo em momentos como esse, tá? E reduzindo, portanto, a parcela daqueles gestores que rodam um pouco mais a carteira, e isso tende a ser um bom negócio no momento que a bolsa está subindo, no momento que tudo está num bull market, num momento em que a economia está pujante. Esse é um exemplo concreto do fundo de ações. O fundo multimercado não tem grandes alterações. Os gestores ali são pagos para entregarem retorno independente do cenário. Se eles erraram, porque eles erraram a leitura do cenário, isso pode acontecer. Mas, como vocês viram, a rentabilidade dos fundos multimercados esse ano tem sido excelente. Os gestores estão acertando essa visão de aumento de juros nos Estados Unidos e, pelo que a gente conversa com eles, continuam apostando nesse cenário. Se o juro subir, como a gente está falando, eles vão continuar ganhando dinheiro. Isso é ótimo para a gente, inclusive, porque compensa um pouco de resultado de curto prazo negativo em ações. Então, acho que essas são as duas principais classes da maioria da carteira das pessoas, né, que dá um pouco de ideia do que a gente faz. Multimercado, a gente não faz nada. Fundo de ações, a gente muda, sim, a nossa alocação em gestores que tentam navegar melhor nesse momento. Bom, Walter, Lucas, se encaminhando para o final do nosso webinar, vocês querem complementar mais alguma coisa? Acho que não, Pedro. A gente passou pelos principais pontos. Só reiterar que realmente, como você falou, é um momento muito desafiador. O Evandro falou muito bem também. É um momento bastante difícil. Acho que a inflação é sempre um desafio, porque ela requer um esforço para ser controlada de novo, né? E isso, enfim, tem um impacto bem grande nos mercados. Acho que o Evandro falou bem também como isso afeta os superfundos. Então, acho que é isso. Se me permite uma piada aqui, Pedro. Isso, eu que já fui economista, posso fazer essa piada. O Luca tem direito de falar que o cenário é desafiador. Eu não tenho, porque vocês me pagam para, como o Pedro falou, para a gente dar o melhor resultado possível em qualquer cenário. Então, de mim, vocês não podem ouvir que o cenário está difícil, desafiador. Isso vocês não podem. É a prova viva de que o Comitê de Investimento é fiduciário. Fico feliz em ouvir. Exatamente. Walter. Só para concluir, acho que já falaram tudo sobre isso, mas o que a gente escuta muito de clientes poxa, meu cenário mudou, eu não devo mudar o perfil da minha carteira, né? Agora, vai oscilar, então eu vou todo para renda fixa. Agora eu vi que a bolsa está batendo recorde, vou todo para ações, né? O que a gente costuma falar é que a carteira do investidor tem que ter a cara do perfil do próprio investidor e dos seus objetivos, da sua situação financeira, muito mais a ver com ele do que a ver com o cenário econômico. Porque a parte que cuida dos ajustes para o cenário econômico está sendo feita por essa turma aqui, que entende do que está fazendo. O perfil da sua carteira, se você aceita pouca oscilação, o mercado pode estar bom ou pode estar ruim. Você tem que ter uma carteira que tem pouca oscilação. Se você aceitar mais, tem que ter mais. Tanto faz se o mercado está muito bom ou está desafiador, como o Luca falou. Os ajustes são feitos pelos especialistas, mas a carteira tem que ter o seu perfil. Então, não vai nessa onda de mudar tudo para lá, mudar tudo para cá toda hora, que não costuma dar certo. Os nossos clientes nem têm, em geral, essa ideia de ficar indo para lá, indo para cá, porque eles entendem esse conceito de carteira, mas é sempre bom reforçar. E era esse o ponto só que eu queria destacar. Muito obrigado a todos aí. Um abraço. Nos próximos dias, entre hoje e quinta-feira, vocês vão receber, vocês que são nossos clientes, que já são nossos clientes, a carta da gestão dos superfundos, que se complementa à carta de macroeconomia que a gente mandou ontem ou hoje do Gustavo Franco, e 2 recados. Um reforço, se você ainda não assinou esse canal, aproveita para assinar agora e ativa as notificações, você vai ser avisado quando outros vídeos como esse entrarem no ar. E, finalmente, o mais importante, quem pode realmente te acompanhar ao longo da sua jornada é o seu planejador financeiro da Fiduc. Ele está ao seu lado, ele tem um monte de informações, procure ele,
entre hoje e amanhã, depois de ver esse vídeo, depois de receber as cartas que a gente manda no início do mês, tire dúvida com ele vai poder te acompanhar e tirar dúvidas muito mais específicas em relação ao seu patrimônio, à sua carteira especificamente. A todos que estão aqui nos assistindo, muito obrigado, mas, sobretudo, obrigado a você, Evandro, a você, Luca, a você, Walter, por terem nos acompanhado, e até mês que vem. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado.